tempo de pesar e de temor, serve a Deus, despreza o mundo. Olá, meu irmão e minha irmã, mais uma vez nos encontramos para o nosso retiro quaresmal, para continuar a nossa caminhada de conversão, de penitência, de oração, de mudança de vida nesse tempo forte de quaresma. O evangelho de hoje acontece um fato fabuloso. Jesus, que se compadece de um homem que há 38 anos vem sofrendo com a sua enfermidade. Jesus o cura, mesmo sem aquele homem enfermo ter tido nenhuma iniciativa. Jesus, ao ver a sua dor, ele intervém em sua vida. Meu irmão e minha irmã, é a história de cada um de nós. Quando Jesus olha a nossa vida e vê nossas misérias e vê as nossas dores, ele sabe das nossas necessidades. Jesus chora conosco no nosso sofrimento. Jesus vela conosco na nossa cama quando passamos a noite em claro diante dos nossos sofrimentos. E aí a gente pode se perguntar, mas padre, se Jesus acompanha todo o meu sofrimento, por que eu ainda tenho as minhas angústias? Por que Jesus não fez isso ou aquilo em um momento doloroso, um momento difícil da minha vida? A pergunta não é esta. A pergunta é, aonde eu estava quando Jesus queria me ajudar? Aonde eu estava quando Jesus olhou para mim e viu o meu sofrimento? Aonde eu estava quando Jesus me estendeu a mão? Esta é a pergunta que deveríamos fazer. Quando nós olhamos a história da vida dos santos, nós vamos nos dar conta que a vida deles foi difícil, cheia de provação, mas em tudo, estes homens e mulheres sempre conseguiram ver a ação de Deus em suas vidas. E por isso não tinham medo de até mesmo morrerem, se fosse preciso, para defender a fé. O evangelho de hoje termina dizendo que Jesus pede àquele homem enfermo, não volte a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Toda a graça de Deus em nossa vida tem uma única finalidade, a nossa conversão. Muitas vezes nós não valorizamos a graça de Deus em nossa vida, não valorizamos as bênçãos de Deus em nossa vida, porque não queremos nos converter, não queremos mudar de vida. A graça de Deus é como uma semente de vida nova plantada no meu coração. E à medida que eu me converto, que eu mudo de vida, que eu enxergo a ação de Deus em minha vida, essa planta vai crescendo e vai tomando conta do meu coração. Agora, quando eu recebo uma graça de Deus, quando Deus realiza algo em minha vida e eu não me converto, continuo na minha vida de pecado, continuo longe da oração, continuo longe dos sacramentos, continuo sendo uma pessoa ruim dentro da minha casa, no meu trabalho, no meio das pessoas, essa semente ela é sufocada e aos poucos ela vai morrendo. Compreendeu o porquê que muitas vezes não enxergamos a graça de Deus em nossa vida? Porque estamos cegos pelo pecado ou também cegos pelas dores, pelos flagelos que vamos passando ao longo da vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, peçamos a Deus a graça de sempre enxergarmos os sinais de Deus em nossa vida. Peçamos ao Senhor a graça de sempre sermos agradecidos por Ele se antever às dores e sofrimentos do nosso coração. Jesus se compadeceu daquele homem que sofria 38 anos. Quantos anos talvez você não esteja sofrendo? Seja por uma depressão, seja por um problema de família, problema de saúde, um problema emocional. Quantos sofrimentos nós não trazemos em nossa vida? Cada um de nós sabe muito bem o que tem nos tirado o sono, o que tem nos feito sofrer. Mas, em todas as situações, Deus nunca nos abandona. Ele sempre está no meio de nós. Então vamos rezar, pedindo a Deus a graça da nossa conversão e pedindo ao Senhor que sempre nos olhe, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando caminhamos longe dele, que nunca o seu olhar misericordioso esqueça de se dirigir a nós. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa e santa Quaresma.